Tá? Tem essa porta, depois eu tiro essa parte do começo. Olá pessoal, meu nome é Fábio Andreozzi, sou diretor de produtos da PLMX Soluções, uma revenda Siemens PLM. Quero conversar com vocês um pouco sobre manufatura digital, é uma das linhas que a Siemens atua, ela atua em toda a linha PLM, então todo o ciclo de desenvolvimento de produto, nós temos alguma solução. Uma das nossas verticais é manufatura digital e nós temos a ideia de validar uma fábrica ainda no projeto. Então eu vou conseguir ter informações no momento que eu estou projetando a minha empresa, saber quanto que eu vou produzir, como eu vou produzir e adiantar o tempo da inicialização dessa fábrica. A ideia hoje é falar de validação comprovada, ou seja, como é que eu posso comissionar a minha fábrica quando ela ainda é um projeto. Eu já tenho todo o meu projeto validado, mas eu não tenho a lógica e o funcionamento dessa fábrica. Então, normalmente nós temos em comissionamento duas grandes áreas, mecânica e elétrica. Do lado da mecânica a gente vai estar falando dos dispositivos, dos robôs, da própria célula. Então eu tenho que envolver cinematismo, layout, todas essas funções do lado da mecânica. No outro sentido eu tenho a elétrica, que vai fazer todos os inputs, outputs, entravimentos, toda a lógica de programação. A ideia é conseguir juntar esses dois mundos e avaliar esse comportamento. Então eu já vou ter o funcionamento antes de eu ter a fábrica pronta. Isso vai trabalhar dois mundos. Eu vou ter o mundo da simulação, onde eu tenho todo o conhecimento do processo. Eu tenho o processo em si, então eu tenho a célula que eu vou montar, a mesma célula que eu vou ter fisicamente, eu vou trazer ela virtualmente. Então, toda a parte do processo digital e toda a validação. Então, eu já vou fazer isso funcionar colocando todos os sinais e teria uma validação comprovada. Na outra ponta, eu tenho todos os controles. Então, eu vou fazer todo o mapeamento de sinais entre a minha célula e a minha programação CLP. E, através do cliente ao PC, eu posso fazer a troca de sinais em tempo de execução, fazendo a minha fábrica funcionar de maneira digital. O processo de comissionamento está muito ligado a essas etapas. Então, eu normalmente tenho estimativa, planejamento, projeto e construção, e essas etapas nunca vão mudar. Só que eu vou ter áreas que trabalham com isso. Eu vou ter, por exemplo, o planejamento que vai cuidar de toda a documentação e todo o conceito desse projeto. E aí sim eu vou entrar projeto, a simulação da célula e o projeto do equipamento. Normalmente cada uma dessas etapas vai trabalhar uma após a outra. Então o projeto do equipamento faz toda a sua instalação. A simulação da célula faz a programação offline ou online de robôs. E o projeto de automação entrega a simulação, entrega o controle e faz todo o debug do programa. Ou seja, eu vou lá e depurar todo esse programa. Isso daqui vai me gerar no final um custo. Isso em média que a gente conversa é de torno de 3 a 4 meses após a fábrica estar pronta, é o tempo que eu levo para comissionar toda essa instalação. O que nós temos com o comissionamento digital é, como eu já vou montar a minha fábrica de uma vez, a simulação da célula e o projeto do equipamento acontecem antes, porque eu já sei como é o meu equipamento. No projeto de automação e na simulação eu vou fazer o OLP, então eu faço toda a programação offline de robô e já faço a depuração do meu programa antes de começar a fábrica. Com isso, eu entrego um pacote para a fábrica de tal maneira que eu já testei, já validei, já conheci os erros, já consertei tudo isso e eu faço somente a depuração física, um ajuste fino, algum detalhe a mais. E com isso eu trago o tryout muito antes, porque eu não tenho tempo de fábrica parada. E então eu vou trocar 4 meses por 1 semana. Só voltando aqui, para vocês terem uma ideia do produto. Só um segundo. Então, eu tenho aqui uma célula robotizada. Aqui eu vou ter uma determinada situação muito comum de indústria. Eu tenho um tipo de peça que ela precisa de um único robô para soldar e um único robô para manipular. Então se eu vier aqui e falar assim, bom, vamos carregar a peça já aparece ali carregada, e aí eu posso vir e startar o meu ciclo.
O robô de solda a ponto entra, faz a solda, o segundo robô pega, manipula isso e coloca na esteira. Esse é meu processo inicial. Então, eu estou usando um IHM com todo o painel CLP e com todos os sensores que eu precisar para mandar esses sinais. Então, a minha programação já está pronta e eu tenho a minha fábrica virtual ali da mesma maneira. O que acontece muito em montadora é aparecer uma segunda peça para uma outra linha e essa peça precisa de mais um processo. Então, eu preciso introduzir um novo robô nessa linha. Como é que eu faço isso minimizando todo o impacto que eu vou ter? Eu posso comissionar, simular essa linha e depois eu só faço uma parada programada para implantar esse robô e entregar esse novo estilo. Então eu poderia vir aqui e falar assim, agora eu vou fazer o estilo 1 e o estilo 1 envolve a solda de um robô, o outro robô de manipulação leva para o segundo robô e aí sim ele vai e coloca para a peça. Então eu tenho toda a funcionalidade da célula aqui. Eu posso acessar, por exemplo, toda a parte de ferramental que eu tiver. Então eu posso vir, colocar o meu ferramental, controlar isso, então vocês vão ver as garras funcionando. E quando eu preparo o meu ferramental, aí sim ele está pronto para receber, e aí eu poderia continuar a trabalhar. Quanto eu posso ver como é que está o meu robô naquele momento. Então eu já tenho toda a funcionalidade aqui. Então se eu vier aqui e falar assim, eu quero novamente um estilo 2, só um robô vai trabalhar, o outro robô vai manipular isso, colocar na esteira e me devolver. Se eu estiver trabalhando e em algum momento qualquer alarme acontecer, ou seja, eu estou aqui trabalhando, venho aqui e corto luz. Ele já vai me dar que o painel de luz foi cortado, eu tenho um corta-luz aqui na frente. Quando eu faço isso, ele manda realmente o sinal, ele já acende para mim aqui a luz de emergência que foi feita alguma falha. Se eu vier aqui e falei, consertei essa falha, simplesmente reseta o programa e ele volta normalmente ao trabalho. Da mesma maneira, qualquer sinal que eu tiver, por exemplo, aconteceu algum problema, entrei no sinal de emergência, ele já vai parar. A mesma luz que eu tenho aqui é a luz que eu tenho lá, ele para o sistema, ele me mostra no IHM a falha que está acontecendo e com isso eu posso vir aqui, desarmar o botão de segurança, resetar e a minha linha continua normalmente. Eu tenho todos os sumários que são pertinentes ao IHM, então ele já está me testando essa linha, me dando os resultados e apresentando para mim como é que estão trabalhando os jogos. Qualquer situação que eu tiver, eu posso simular aqui, como por exemplo, eu poderia simular o funcionamento disso em batelada. Um segundo só. Eu poderia vir aqui e falar, não, agora na verdade eu vou rodar isso aqui em batelada. Então eu faço a minha divisão. Eu faço qual vai ser a especificação de produtos e digo para ele entrar em modo batch. Então agora ele vai rodando e eu posso vir aqui e ver o sumário, quantos segundos cada peça levou e o que está acontecendo. Até chegar ao ponto de, por exemplo, encher a minha esteira e aí eu tenho que ir lá e acionar para que isso volte ao início do processo. Então, todos os testes, todas as validações possíveis, vocês podem fazer por aqui. Esse é um software da linha do Tecnomatics, que pode ser aplicado à indústria automobilística ou qualquer outra indústria que tenha processo e que precise entregar fábricas. Então, se eu trabalho com automação, eu tenho já o software funcional e pode ser aplicado a esse tipo de indústria. Agradeço o tempo de vocês. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente. Todos os nossos contatos estão aqui. A PLMX é a revenda aqui em São Paulo, então nós estamos já habilitados a trabalhar com todos os produtos da Siemens. Nós temos profissionais capacitados nessas áreas. Contamos hoje com mais de 250 clientes que usam essas tecnologias e fomos reconhecidos como a melhor revenda da América Latina 2011.
Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, está aqui meu contato, vocês têm o nosso canal, vocês têm nossos outros meios de mídia. Por favor, entre em contato, nós gostaríamos de conversar e ver como poderíamos ajudar vocês da melhor maneira.